Operadores lógicos no PHP. Essa é mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno e hoje eu estou trazendo para vocês aí como trabalhar com os operadores lógicos. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo e hoje a gente vai falar aí sobre os operadores lógicos, tá legal? Então, na aula passada a gente viu aí sobre os operadores de comparação. Se você não assistiu essa aula, dá uma olhada lá, que eles são super importantes para você poder entender o que a gente vai fazer hoje. E hoje a gente vai ver aí o que são os operadores lógicos, que são muito utilizados também aí no mundo da programação. Então, vamos lá para o código para eu poder te mostrar o que são esses operadores. Então, eu estou aqui com o código da aula passada aberto. Eu vou apagar, tá? A gente vai fazer aí um outro exemplo. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada idade. Essa variável idade eu vou colocar 18 anos, tudo bem? Então, até aí tudo bem. Agora, eu vou criar aqui uma variável chamada result e eu vou verificar, né, a idade dessa pessoa. Então, eu quero verificar o seguinte. Eu quero verificar se essa pessoa ela tem uma idade maior ou igual a 18 e menor ou igual a 60. Então, como que eu faço isso? Eu vou verificar. A variável idade é maior ou igual a 18, certo? Isso é uma condição. Agora, como que eu faço a segunda condição? Ou seja, eu quero fazer uma condição que a gente fala, uma condição lógica, que se chama e. Ou seja, ela vai ser verdade se as duas coisas forem verdadeiras. Ou seja, se a pessoa tem, por exemplo, 20 anos é mais do que 18 e é menos do que 60. Então, como que eu faço isso? A gente vai utilizar aqui dois ex-comerciais, tudo bem? Ou, se você preferir, você também pode escrever o comando end, tá? Em PHP, geralmente, a gente não usa o end, tá? É possível, é a mesma coisa que você utilizar aqui os dois ex-comerciais, porém, a gente utiliza, em geral, mais os ex-comerciais. Mas, se você quiser usar end também, né, pode usar tranquilamente. Só tem que lembrar que se você estiver usando num projeto que usa e-comercial, use e-comercial. Se usa o projeto usa end, use end, tá? Então, beleza. Eu estou verificando aqui, ó, a idade é maior ou igual a 18 e a idade é menor ou igual a 60. Vou dar aqui um var_dump no meu result, certo? Vamos ver aqui funcionando. Então, vou rodar aqui, ó. Verdade. 18 é maior ou igual a 18? Sim, porque 18 é igual a 18. 18 é menor ou igual a 60? Sim, porque 18 é menor do que 60. Então, se eu colocar aqui, ó, 25 e rodar, verdadeiro, 25 é maior que 18 e 25 é menor do que 60. Vou colocar aqui, por exemplo, 50 anos. 50 anos é verdadeiro. 50 anos é maior que 18, 50 anos é menor que 60. Vou colocar aqui 60 anos. Vou rodar. Verdade. 60 anos é maior que 18, 60 anos é igual a 60 anos. Até aqui tudo bem. Então, quando eu uso o operador e, ele vai me retornar verdadeiro toda vez que todas as condições forem verdadeiras. Então, se as duas aqui forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. Eu poderia, inclusive, colocar uma terceira aqui, ó. E idade é menor que 100, certo? Vou rodar aqui, ó. Verdade. Idade é maior que 18. Idade é igual a 60 e idade é menos do que 100. Então, quando eu tenho o operador e, ele sempre vai retornar true toda vez que todas as condições forem verdadeiras.
Então, se eu tivesse aqui 15 condições, ou tivesse um monte de condições aqui, ó, então 105, 110, 150, ele só vai retornar verdadeiro se todos esses forem verdadeiros. Se um deles for falso, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou até tirar aqui uma parte deles aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, a idade 17 anos. Vou rodar aqui, ó. Falso. Idade 17 é menos que 100? Verdadeiro. 17 é menos do que 60? Verdadeiro. 17 é maior que 18? Falso. Ou seja, quando eu uso o e, se eu tiver uma condição que é falsa, o resultado será automaticamente falso. Bem, esse é o comando e, operador lógico e. Agora, é como na vida real, né? Então, vou passar de ano se minha nota for maior que 5 e se eu tiver 75% de presença. Ou seja, se eu tiver uma nota menos que 5, eu não passo. E se eu tiver menos que 75% de presença, eu também não passo. Para passar, eu preciso que ambas as condições sejam atendidas. Agora, nós temos também, então, vou tirar aqui, ó, essa última condição por enquanto. Nós temos o operador ou. O operador ou é quando é uma coisa ou outra. Então, por exemplo, eu quero verificar se a idade dele é maior ou igual a 17 ou é menor ou igual a 60. Então, ao invés de dois es comerciais, eu vou colocar aqui dois pipes, tá? Esse pipe, né, essa barrinha reta, fica aí perto da sua tecla Z aí do teclado, se chama pipe. Ou você poderia também colocar OR, se você preferir, né? Então, o PHP tem tanto o AND quanto o OR para que você possa utilizar. Você que sabe, tá? Eu gosto de utilizar o pipe. Geralmente em PHP a gente utiliza esse operador. É muito raro você ver alguém escrevendo OR, mas também é possível escrever OR. Nesse caso aqui, eu vou rodar o meu código e ele vai me retornar verdadeiro. Por quê? Idade é maior que 18? Não. Idade é igual a 18? Não. Idade é menor do que 60? Sim. Então é verdadeiro. Então, quando você tem o comando ou, se uma das condições forem verdadeiras, é verdadeiro. Então, diferença do ou para o e. O e só vai ser verdadeiro quando todas as condições forem verdadeiras. O ou só vai ser verdadeiro quando uma ou mais condições forem verdadeiras. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 20 e rodar, ele vai dar verdadeiro. 20 é maior que 18? Sim. 20 é menor que 60? Sim. Então, o e, eu preciso que tudo seja verdade. Quando eu uso o ou, se um deles for verdade, é o que importa. Já vai funcionar, já vai ser verdadeiro. Então, se eu colocar aqui, ó, ou idade for maior que 150, ele tem que retornar também true. Então, eu vou colocar aqui que a pessoa tem 160 anos. Vou rodar. Verdadeiro. Idade tem mais que 18? Sim. Ou a idade dele tem menos que 60? Não. A idade dele tem mais do que 150? Sim. Portanto, automaticamente é verdadeiro. Então, veja, essa condição aqui não funcionou. Porém, as outras funcionaram. Então, também é verdadeiro. Então, quando você trabalha com ou, se uma delas for verdadeira, qualquer uma. Se você tiver 15 condições, uma delas é verdadeira, é verdadeiro. Duas delas são verdadeiras, é verdadeiro também. As 15 são verdadeiras, é verdadeiro. Quando você tem o e, não. O e, se eu tiver 15 condições, uma com e, então só vai ser verdadeiro se todas elas forem verdadeiras.
Já com o ou, não. Se uma delas forem verdadeiras, uma delas for verdadeira, automaticamente é verdadeiro. Vou apagar aqui, certo? Então, a gente já aprendeu dois tipos de operador, o ou e o e. Aí nós temos aqui um outro operador, não é um operador lógico, mas ele trabalha com os operadores lógicos, que é o operador de inversão, que nós chamamos aí de operador NOT, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou tirar essa condição e vou deixar o seguinte: a idade é maior ou igual a 18? Se eu rodar o meu comando, sim, 18 é igual a 18, portanto é verdadeiro. Eu quero fazer o contrário, eu quero falar o seguinte: a idade não é maior ou igual a 18? Então eu venho aqui e coloco uma exclamação no começo da minha condição. Se eu rodar agora, é falso. Ou seja, a idade não é maior ou igual a 18? Então, idade é maior ou igual a 18? Aí ele vai inverter a minha condição. Tá? Então, a gente usa esse símbolo quando você quer inverter a condição. Então, por exemplo, o texto não está vazio, o objeto não é nulo, a idade, a pessoa não é maior de idade, então a gente usa com a exclamação. Tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês um último operador lógico, que é o operador XOR, que é o operador exclusivo. E aí agora sim eu vou conseguir mostrar para vocês a diferença daquele e comercial para o AND e dos pipes para o OR. Então, vou voltar aqui o meu exemplo, certo? Então, vamos rodar aqui, ó. Certo? Para ficar até mais fácil, eu vou tirar isso daqui, ó, e vou colocar assim, ó. True e false. Vamos ver o que dá de resultado? Vai dar falso, certo? Eu estou perguntando o seguinte: verdadeiro e falso. Lembra que aqui, para dar certo, os dois tem que ser verdadeiro. Então, se eu colocar aqui true, certo? Funciona. Posso trocar aqui, por exemplo, 1 é igual a 1 e 2 é igual a 2, certo? Se eu rodar aqui, true, verdadeiro, certo? 1 é igual a 2 e 2 é igual a 2. Agora eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. 1 é igual a 1 e 2 é igual a 3. Então, vou rodar. Agora, falso. Correto. Até aqui, perfeito, é o que a gente já tinha visto, certo? O 1, então, ele está verificando aqui, né, se essa conta ela é verdadeira e se essa segunda também é verdadeira. No caso aqui, ele falhou por quê? Porque aqui é verdadeiro, mas aqui é falso. Então, automaticamente, né, se os dois não são verdadeiros, é falso. Agora eu vou trocar pelo AND. Vou rodar. E agora o resultado deu errado, né? Agora ele deu true. Por que isso acontece, né? Então, basicamente, o PHP, ele tem, na hora que ele vai fazer as contas, ele tem uma ordem de precedência. Ou seja, lembra que eu comentei na aula de cálculo que alguns cálculos vão primeiro do que outros? Na hora que você faz isso daqui, né? Então eu tenho um igual, eu tenho isso daqui, eu tenho o AND, eu tenho esse outro, cara. Existe uma ordem que o PHP avalia essas condições. No caso, quando eu tenho o e comercial, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Então, primeiro eu faço essa conta e aí o resultado dessa conta eu jogo dentro do resultado. Por quê? Porque esse sinal, o e comercial, os dois e's comerciais, eles têm precedência, ou seja, o PHP entende que ele tem que rodar isso daqui primeiro do que o igual. Ou seja, ele faz essa conta primeiro para depois pegar o resultado dela e jogar no igual. Quando eu uso o AND ele tem uma precedência menor do que o igual. Isso significa que o PHP faz primeiro essa conta e aí ele joga o resultado, né? Na verdade ele faz essa conta, joga o resultado aqui dentro e aí depois ele faz a outra conta. Então,
que está acontecendo aqui? Se a gente parar para observar. Primeira conta é essa daqui, certo? Então, o que o PHP vai fazer? O PHP vai pegar o valor dessa conta, que é verdadeiro, vai jogar aqui, certo? E aí, depois, ele vai fazer esse resultado. Então, eu vou colocar assim, ó. Esse resultado e vai fazer a comparação com esse. Beleza. A questão é, em qual momento que eu estou gravando na variável result aqui agora? Eu só estou gravando na variável result aqui, ó, no começo. Então, primeiro ele fez essa verificação, jogou o resultado no result. Agora, ele pegou esse resultado, que seria um true, e comparou com esse. Mas em nenhum momento ele está gravando de novo na variável resultado. Ou seja, o que está acontecendo aqui na prática é, ele está fazendo isso, gravando o resultado na variável, depois ele pega essa conta, faz o restante e não grava em lugar nenhum, e aí eu mostro o que tinha na minha variável. Por esse motivo, quando eu rodo, ele dá um valor diferente. Por quê? Porque ele está guardando esse resultado primeiro. Se eu colocar aqui ao contrário, por exemplo, 2, e aqui eu colocar assim, certo? O que vai dar aqui como resultado? Falso. Ele vai dizer o seguinte, olha, 1 é igual a 2? Falso. Pega esse resultado, grava no resultado, na variável result. Aí ele faz a conta. Result e 2 é igual a 2? Beleza. O que ele faz com esse resultado? Nada. Dispensa. Ele não grava em lugar nenhum. E aí ele automaticamente, só que quando eu mostro o resultado, ele mostra aqui o falso. Se eu quiser que isso daqui funcione como o E, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o PHP que ele tem que rodar isso daqui primeiro. Ou seja, eu tenho que vir aqui e colocar entre parênteses. Certo? Eu vou rodar aqui agora. Agora tá certo. Então, quando você for usar o AND ou o OR, você tem que ficar de olho pelo seguinte. O AND, né, quando você usa o AND fora dos parênteses, desse jeito aqui, ó, você está atribuindo. Você corre o risco de acabar tendo problemas de precedência. Ou seja, o PHP executa essa etapa primeiro, depois ele executa essa etapa e essa segunda etapa ele não grava em lugar nenhum, porque o igual está aqui. Então, no momento que ele grava, é essa parte. Quando ele chega a fazer a segunda parte, ele não faz nada com esse resultado, certo? E isso é um problema de precedência. Isso tem a ver com o operador que eu vou mostrar para vocês agora, que é o XOR. O XOR, ele tem o mesmo comportamento, ou seja, se eu colocar desse jeito aqui, primeiro ele vai executar essa parte, então ele executa 1 é igual a 2, joga o resultado na minha variável result, aí ele faz esse cálculo do XOR, e esse cálculo do XOR ele não grava em lugar nenhum, e na hora dele me mostrar o resultado, ele vai me mostrar o resultado que ele tinha gravado aqui. Por isso que o XOR eu preciso colocar ele aqui também entre parênteses, tudo bem? Agora, o que é o operador XOR? A gente aprendeu que tem o E, ou seja, quando todos são verdadeiros, é verdadeiro. A gente aprendeu o ou seja, quando um deles for verdadeiro, é verdadeiro. E nós temos o XOR, que é o ou exclusivo. Ele só vai funcionar, tá? Se um deles for, um ou mais deles forem verdadeiros, mas não todos. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. 3 é igual a 3, XOR 2 igual a 2. Se eu rodar, o resultado é falso. Por quê? Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Lembra que eu falei? O XOR, ele funciona assim. Eu posso ter mais de um verdadeiro, mas eu não posso ter todos eles verdadeiros. Eu posso ter um ou mais falsos, mas eu não posso ter todos eles falsos. Ou seja, ele é quando você quer aí uma exclusividade entre os valores.
Então, vamos aqui para um outro exemplo. Vou colocar aqui, ó, 3 é igual a 2 e 2 é igual a 1. Vou rodar aqui, ó, falso, certo? Então, vamos lá, de novo, recapitulando. Diferença. O E vai... Então, vou até escrever aqui, ó, o E, ele vai ser verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Não importa quantas sejam. Se tiver 15, ele só vai ser verdadeiro se as 15 forem verdadeiras. O ou, ele será verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Então, se eu tiver uma condição e ela for verdadeira, é verdadeiro. Se eu tiver duas condições e uma delas for verdadeira, verdadeiro. Se eu tiver 10 condições e eu estiver usando o ou, uma delas for verdadeira, é verdadeiro. Duas delas são verdadeiras, é verdadeiro. As 10 são verdadeiras, é verdadeiro também. Então, o e, se todas forem verdadeiras, o ou, se pelo menos uma for verdadeira. Se tiver uma ou tiver todas verdadeiras, ele também será verdadeiro. Já o shor, ele funciona um pouquinho diferente. Ele será verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro, mas não todos. Então, se eu tiver... Então, aqui no meu caso, eu tenho duas condições, certo? Se as duas forem verdadeiras, então 3 é igual a 3, 2 é igual a 2, vou rodar falso. Por quê? Porque é o que eu comentei. Ele tem que ser pelo menos uma, mas não pode ser todas. Certo? Agora, se eu fizer assim, ó, 3 é igual a 3 ou 2 é igual a 1, o valor dele será verdadeiro. Por quê? Eu tenho uma condição que é verdadeira, porém, eu não tenho todas elas como verdadeira. Tá? A mesma coisa se eu colocar aqui, ó, 3 é igual a 1, shor 2 igual a 1, o resultado será falso. Por quê? Porque ambas elas são falsas. Tá? Então, essa é a diferença aí entre o shor, o ou e o e. Legal? O shor é muito pouco utilizado, a gente vai utilizar mais o e e o ou, principalmente utilizando ali, né, os dois e's comerciais e os pipes, ao invés do and e do or. Tá legal? Então, recomendo que você reassista essa aula aí mais de uma vez para você poder fixar esse conteúdo. Eu sei que é um pouquinho complexo, dá um nó na mente. Então, recomendo que você abra seu código no PHP, experimente, treine ali, fazer condições com e, com ou, com or, com and, com shor, com negação, para você ficar mais fácil de você entender, para que você ficar mais acostumado com trabalhar com condições, para que a gente possa avançar aí para as próximas aulas, tá legal? Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima aula.